Vamos nesse vídeo trabalhar com o aspecto da fonte utilizada em nossas páginas web. Como o HTML e o CSS tratam as fontes. Observem esta página. Nós estamos usando aqui diversas fontes diferentes e vamos agora ver como elas são especificadas no CSS. Nós estamos aqui criando 7 parágrafos. Observem que estamos usando class em vez de ID. Apenas neste exemplo não ia fazer nenhuma diferença, já que cada uma é apenas usada num elemento, mas tipicamente, quando você fala da definição de uma fonte, você não está especificando um elemento específico, mas você está definindo uma classe que você vai usar aquela fonte em todos os parágrafos ou em todos os textos daquela seção, etc. Então, normalmente você vai ver como class. A diferença na especificação do CSS é o uso do ponto. Se fosse ID, estaríamos usando este símbolo. Então, p.fonte1 especifica a fonte de todos os parágrafos da classe fonte1. E nós usamos o font family para especificar a fonte em si. E aqui vocês podem observar uma sequência de 2 ou 3 elementos, sendo que o último o editor já colocou em azul, e nós temos ele como serif, sans serif, monospace, cursive e fantasy. Estes 5 tipos são justamente os 5 tipos básicos que sempre vão existir numa página web. Por que sempre vão existir? Porque quando você fala de fontes, na verdade, você tem fontes que estão instaladas naquele dispositivo. Então, por exemplo, eu posso assumir que praticamente certo que você vai ter o Times New Roman instalado naquele dispositivo, seja uma página web, seja um computador, seja um tablet, etc. Mas talvez você não tenha o Palatino Linotype instalado naquele dispositivo. Se não existir o Palatino Linotype, aquela página será exibida com Book Antiqua. Se não existir, vai ser usada a fonte Palatino. E se não existir, vai ser usada a fonte Serif, que é uma das 5 e que necessariamente existe. Então, nós temos a Serif, que são as fontes serifadas, são as fontes que têm aquele detalhezinho, quem estuda fonte sabe isso, quer dizer, fontes que têm algum detalhe nas pontas, que são chamadas de serifas. A Arial é um exemplo típico de fontes não serifadas. Se nós ampliarmos aqui, fica mais fácil de ver que há detalhes nas pontas das fontes serifas, por exemplo aqui no T, e que esses detalhes não existem nas fontes sem serifa, elas são mais retas nas suas pontas, vamos dizer assim. A fonte Courier é um exemplo das fontes monospace. As fontes monospace são aquelas que têm um tamanho específico de cada elemento da fonte. Vamos só rapidamente mostrar aqui. Aqui temos outro exemplo. E na fonte Courier, uma fonte monospace, aqui é outro exemplo. Vamos ver o que acontece. Vamos só ver aqui, só para observarmos. O que acontece? Observem que aqui cada elemento, cada letra tem um tamanho próprio. Por exemplo, um W vai ocupar muito mais espaço do que um I. As fontes monospace são justamente aquelas fontes em que toda letra ocupa um espaço fixo. Você pode observar que elas estão exatamente alinhadas. Existem situações em que isso é interessante. Nós temos ainda os outros dois tipos, que é a fonte cursiva, que são fontes que tentam dar uma aparência, imitam a escrita manual, e fontes fantasy, que são fontes diferentes, são fontes que têm alguma característica que foge do mais comum das demais fontes. Então, quando você especifica a fonte, você vai dar o nome da fonte que você quer, sabendo que se não for uma fonte muito comum, ela pode não ser exibida naquele dispositivo, então sua página pode aparecer diferente em diferentes dispositivos, quando você usa outras fontes, a menos que você envie elas na página, assunto de um próximo vídeo. E, ao final, nós temos a especificação. Bom,
Talvez eu não tenha aquela fonte, mas pelo menos eu vou exibir uma fonte sem serifa. Pelo menos eu vou exibir uma fonte monospace. Mas claro, quando você quer ter um controle preciso e usar fontes mais sofisticadas, aí existe uma outra técnica que é incluir toda a estrutura da fonte junto em sua página. Então, se naquele ambiente aquela fonte não existe, ela é trazida. Isso é assunto de um próximo vídeo. Mas por enquanto, importante saber que a especificação da fonte, utilizamos fonte family e sempre colocamos mais de um elemento, pelo menos a não ser que já seja o próprio serif, eu posso fazer simplesmente o seguinte, dizer serif aqui. Então eu estou simplesmente dizendo, observem que mudou, então a fonte Jorge estava instalada nesse computador e agora estou usando uma fonte serifada genérica sendo disponibilizada neste ambiente que estou fazendo a gravação. Mas esta é a lógica, temos 5 fontes básicas e N outras fontes, e continuamente pessoas desenvolvem novas fontes na internet, e que nós podemos colocar junto como opções, e ele vai utilizar a primeira que encontrar.